acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 17 de maio de 2026, estamos juntos. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Durante todo o mês de maio estamos refletindo sobre a família. E as músicas que nós separamos aqui, elas nos ensinam como viver melhor em família. E a primeira hoje que você vai escutar é Canção da Família. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro, a gente costumava reclamar: mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo as coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus,
uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Neste momento eu cumprimento nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Igreja Batista da Esperança, pelo pastor Ivan. Escute a música Família com Asaf Borba. Bom e agradável é ter comunhão, viver em unidade, dividir o pão, ter com quem contar, abrir o coração. Ter família dentro ou fora do lar, ter um ombro pronto pra poder chorar, na angústia amigo em irmão se tornar. Bom e agradável tomar um café, conversar à mesa, dividir a fé, ter alguém disposto a te manter de pé, esperar por um futuro em comum, a serviço do reino, sermos como um corpo santo para a glória do Senhor. Família em amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar, pela graça do Senhor te sustentar, como família em amor. Bom e agradável é se apoiar, ter e ser exemplo pra se espelhar, aprender e ensinar a caminhar, cultivar histórias, juntos viajar, contar os anos tão velozes a passar, ver a imagem do Senhor no seu olhar. Família em amor, unidos pelo sangue do Senhor, permaneceremos juntos pela fé. Se algum dia você tropeçar, contigo vou estar te levantar, pela graça do Senhor te sustentar, como família em amor. Família em amor. Contigo eu hei de estar, lado a lado a caminhar, uma só fé, o mesmo Deus a proclamar. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Neste instante eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos que nos escutam domingo após domingo. Que a bênção do Senhor seja sobre você, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, ensinando você a cuidar melhor dos seus entes queridos. Você vai ouvir Família Blindada. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode
consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Família consagrei ao Senhor. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Neste momento, eu quero ler a Bíblia, Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Querido irmão, querido amigo, eu tenho falado nesses últimos dias sobre famílias que vencem. Geralmente no mês de maio, nossas igrejas batistas, elas enfatizam o mês da família. E durante esse mês de maio estamos pensando no tema famílias que vencem em tempos difíceis. Famílias que vencem em tempos difíceis. Certamente quando eu comecei a leitura aqui, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Certamente essas palavras que eu li, elas
elas, de certa maneira, machucam os nossos ouvidos. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Mas o objetivo que tenho nesta manhã e também em nossa igreja de falar sobre esse assunto é justamente mostrar a você que Deus nos alerta e Deus nos indica o caminho, a melhor forma para que cuidemos das nossas famílias, para que nós tenhamos famílias realmente vencedoras. E o meu objetivo é ajudar as famílias a enfrentar e vencer os tempos difíceis, discernindo os perigos da traição, da impulsividade, do orgulho, e que essas famílias cultivem a fidelidade a Deus, a moderação, o domínio próprio e a humildade conforme nós aprendemos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele aponta 3 características dos tempos difíceis. Ele usa a expressão traidores, precipitados, soberbos. Ele mostra claramente o declínio moral e espiritual. E nós vivemos tempos difíceis porque as pessoas são traidoras, precipitadas e soberbas. É claro que em todas as épocas essas características elas têm marcado a vida das pessoas. No entanto, à medida que o tempo passa e que se aproxima os tempos do fim, nós percebemos que essas coisas elas se tornam mais constantes e mais acentuadas. A deslealdade, a imprudência, um orgulho excessivo são marcas que levam ao declínio moral dos nossos dias. Por que Paulo fala sobre traidores? Porque quebram a confiança em todas as áreas dos relacionamentos, para com Deus em primeiro lugar e também no plano humano. Quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão precipitado, são aquelas pessoas que tomam decisões e agem sem refletir, sem ponderar, impulsivamente elas tomam decisões e às vezes de maneira agressiva, de maneira insensata, sem pensar. Falta de controle, falta de discernimento e as pessoas acabam cometendo erros e causando tantos problemas na família e na sociedade. Quando Paulo fala dos soberbos aqui, ele está dizendo aqueles que têm uma autoestima exagerada, que se consideram superiores aos outros e acham que são os caras. Um orgulho inflamado, uma vaidade que os faz olhar para si mesmos como centro de tudo, sem humildade ou reconhecimento da dependência de Deus ou do valor dos outros. Então, meu querido amigo, minha querida amiga que me escuta agora, Paulo está mostrando que essas coisas estariam presentes no mundo e a família, certamente, ela sofreria e sofre com isso. A traição, a impulsividade, a soberba afetam negativamente as famílias. A traição aqui lembra aqueles que quebram a confiança, a aliança. Isso a gente vê muitas vezes perto de nós, casamentos destroçados, aliança tão bonita no dia do casamento e essa aliança quebrada. E essa precipitação imprudente, pessoas que às vezes por qualquer coisa brigam e arranjam tantos conflitos, discussões frequentes e a família ela acaba sofrendo com isso. E quando o apóstolo Paulo ele falou da soberba, essa arrogância, quando alguém numa família se considera superior e despreza os outros, esse orgulho impede o reconhecimento de falhas, impede o pedido de perdão e a reconciliação e, geralmente, esses que têm essa característica marcante na sua existência aqui, dificilmente reconhece o valor do outro. O orgulho impede a verdadeira intimidade e essa pessoa, infelizmente, ela acaba machucando muitos membros da família.
Mas agora, como podemos combater esses comportamentos em nossa família? Nosso tempo é curto, mas eu quero destacar que você pode criar uma cultura de fidelidade na família. Ensine e viva na família a fidelidade a Deus em primeiro lugar. A fidelidade a Deus se manifesta na obediência. Ensine seus filhos que a fidelidade a Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Se a gente abrir lá em Deuteronômio 7, 9, 1 Coríntios 1, 9, a gente vai ver a Bíblia falando sobre essa fidelidade a Deus. A gente precisa ensinar aos nossos filhos essa fidelidade, esse reconhecimento de temor ao Senhor. Firme também um pacto diante de Deus pela fidelidade conjugal e deixe um legado, uma herança para os seus filhos. A herança de fidelidade. Quando você não estiver mais aqui, seus filhos vão lembrar do carinho, da fidelidade, você como marido ou como esposa. Isso é a maior herança que você pode deixar para eles, o temor do Senhor. Mas converse também em família sobre o valor da verdade, firme um compromisso familiar de sempre falar a verdade. A fidelidade, a verdade constrói pontes de confiança e não muros de suspeita. Busque também a moderação na família. Busque a plenitude do Espírito Santo, o domínio próprio. Ele é parte do fruto do Espírito Santo. Conforme nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, 22 a 23, o domínio próprio, a temperança. Ore individualmente em família, pedindo ao Espírito Santo para produzir esse fruto especial na sua vida. Busque a sabedoria na Bíblia para viver a moderação na vida familiar. Antes de responder uma provocação, tome uma decisão de pensar, de buscar a orientação de Deus. Tiago, na sua carta, ele fala, seja lento para falar e lento para irar-se. Tiago, capítulo 1, 19 e 20. E pense também nas consequências dos seus atos. Antes de você tomar uma atitude impulsiva, seja gastar dinheiro, seja fazer uma promessa ou reagir a uma situação, você pode e deve pensar nesse assunto, buscar a direção de Deus. Pense, se eu fizer isso, se eu disser isso, o que pode acontecer? E ensine os seus filhos a considerar o impacto de suas ações nos outros. E busque em Deus a humildade nos relacionamentos. Busque em Deus, busque no Senhor. Outra coisa importante, reconheça na família que somos dependentes de Deus. E conte para os seus filhos histórias da Bíblia que mostram o valor da humildade. Muita gente critica a Bíblia, critica a igreja, critica a palavra de Deus. Mas eles não têm outra forma, não têm outra coisa melhor para ensinar os seus filhos, para substituir isso. E nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é o registro da revelação de Deus e é um instrumento de Deus para abençoar as nossas famílias aqui. Então, que você, meu amigo, valorize a família que Deus deu a você. Ore com a sua esposa, busque a orientação de Deus, busque uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus com fidelidade, participe e procure ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Certamente você vai colher os frutos bons, os frutos maravilhosos de uma família temente ao Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa,
destruir. Mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando, minha família está de pé. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida de todos os nossos ouvintes, todos aqueles, ó Deus, que pararam um pouquinho para escutar essa palavra. Aquelas famílias, ó Deus, que estão vivendo tempos difíceis no relacionamento, dificuldades, brigas, confusão, que neste momento o Teu Espírito Santo acalme esses corações, trazendo paz. E que, ó Deus, essas famílias também busquem o direcionamento do Senhor através da Sua palavra. Nós oramos, ó Deus, pedindo por aqueles que estão doentes emocionalmente, por aqueles que estão doentes fisicamente, financeiramente, que a bênção do Senhor restaure esses corações. Talvez aqueles que estão depressivos, aqueles que estão vivendo sem esperança aqui, que as músicas, que a palavra do Senhor ache lugar nestes corações. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8:30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.